Um bom dia, um feliz sábado a todos, aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. Sintam-se abraçados e amados pela Igreja da Vila Menuso. Estou vendo que tem alguns rostos novos aqui nos visitando. Sejam bem-vindos. O melhor local que vocês puderam escolher é estar na casa de Deus nessa manhã do Santo Sábado. Vamos ao som da melodia do hino Lado a Lado, ficarmos de pé. Desse hino inicial. Irmãos, todos nós saímos dos nossos lares para um verdadeiro culto de adoração a Deus. Às vezes nós nos conhecemos mais fisicamente que na igreja, mas nós não sabemos o que acontece aí fora. E por que eu estou falando isso? Ontem à noite, eu tive a infelicidade de saber que uma pessoa que trabalhou alguns anos comigo tirou a sua própria vida. Aí vem aqueles comentários, né? Ah, isso é falta de Deus, é não sei o quê. Aí começa tudo o quê, né? Mas às vezes essa pessoa pediu socorro bem próximo de nós e nós não percebemos. Então eu vou aproveitar, pedir que a amada igreja, agora nós vamos ter um momento, quem puder se ajoelhar, falar com Deus. Por Elias nós não podemos fazer mais nada, né? O pai dele, o seu Raimundo, está vindo de Roraima, ia chegar agora às 10 horas da manhã. Então, vamos orar pela família do Elias e que o senhor Raimundo tenha o conforto, né? E que nós, nesse momento, colocamos as pessoas que nós queremos no torno de graça de Deus. Vamos fazer desse momento um momento especial de oração para Deus, porque nós saímos dos nossos lares para justamente ter essa adoração a Deus. E assim iremos fazer. Então, aqueles que pudessem ajoelhar, vamos ajoelhar e falar com Deus. Amado Deus, como é bom poder sentir a Tua presença em nossas vidas.
Como é bom saber que o Senhor nos deu essa liberdade de poder vir na tua casa, Senhor, para um verdadeiro culto de adoração a Ti. Abençoe, Senhor, o teu povo aqui reunido, aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais também, Senhor. Nós não sabemos o que se passa, às vezes nós nos conhecemos aqui, fisicamente, pessoalmente, mas o Senhor conhece cada coração. Te peço humildemente, Senhor, que entre em cada coração representado aqui na tua santa casa. Nós não conhecemos os problemas que o Senhor possa estar sanando, seja ele de saúde espiritual, seja ele de emprego, mas que eles possam se sentir amparados por Ti, Senhor. E nesse momento que estamos aqui de joelho é porque acreditamos na Sua soberania sobre nossas vidas. Se aqui estamos de joelhos, Senhor, é porque temos a certeza que o Senhor cuida de nossos corações. Abençoa, Senhor, a família do Elias. Por ele não podemos fazer mais nada, Senhor, mas o Senhor Raimundo e a sua esposa, que estão vindo de tão longe, que eles possam se sentir amparados aqui quando aqui chegarem para esse momento difícil, Senhor. Que eles possam sentir a Tua presença mesmo nesse momento de adversidade. Abençoa o Teu servo, irmão Beto, Senhor, que foi preparado, escolhido por Ti, para trazer a mensagem desse santo sábado. E que ao sairmos daqui, Senhor, possamos sair melhor que entramos. Abençoa as pessoas que estão nos visitando, Senhor, que eles possam se sentir amadas, amparadas, por estar fazendo parte nesse momento, Senhor, desse culto de adoração a Ti. Obrigado mais uma vez, Senhor, porque aqui na nossa Irmandade possamos juntos nos ajoelhar e falarmos contigo. Assim oramos agradecidos em Teu santo nome. Amém. Vem, Espírito Santo, vem, transforma meu ser, dá-me Tua paz, a luz do Teu bem, é o que eu Te peço. Amém. Gostaria de estar convidando o nosso querido irmão Yanga, que está trazendo a mensagem. Depois eu apresento o irmão Beto, que estará trazendo o recado dessa manhã. Se passares pelo vale, encontrares o teu irmão no chão, debaixo deste sol, a união equivale. Não vai se estender a mão, pois é assim a vida de um cristão. Se passares pelo vale, encontrares o teu irmão no chão, debaixo deste sol, a união equivale. Não vai se estender a mão, pois é assim a vida de um cristão. Se mesmo Deus veio do céu, prevaleceu, daquela cruz não desceu, venceu o mal com bem, quando Jesus morreu. Então quem sou eu? Então quem sou eu? Então quem sou eu? Então quem sou eu? Pra negar a minha cruz, negar a minha cruz, pra negar a minha cruz, negar a minha cruz.
O samaritano carregou a cruz quando cuidou do outro. O levita não louvou a Jesus quando não ajudou o outro. Sacerdote profanou a cruz, ignorou o sacrifício de Jesus. O samaritano carregou a cruz quando cuidou do outro. O levita não louvou a Jesus quando não ajudou o outro. Sacerdote profanou a cruz, ignorou o sacrifício de Jesus. Oh, 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 oh. Se mesmo Deus veio do céu, prevaleceu, daquela cruz não desceu, venceu o mal com bem. Quando Jesus morreu, então quem sou eu? Então quem sou eu? Então quem sou eu? Então quem sou eu? Pra negar a minha cruz, negar a minha cruz, pra negar a minha cruz, negar a minha cruz. Se mesmo Deus veio do céu, prevaleceu, daquela cruz não desceu, venceu o mal com bem. Quando Jesus morreu, então quem sou eu? Então quem sou eu? Então quem sou eu? Então quem sou eu? Pra negar a minha cruz, negar a minha cruz, pra negar a minha cruz, pra negar a minha cruz. Se passares pelo vale, encontrares o teu irmão no chão, debaixo deste sol, a união equivale. Não vai se estender a mão, pois é assim a vida de um cristão. Amém. Gostaria de estar apresentando a quem não conhece. O nome é Adalberto, mais conhecido como Beto, né? Toda vez que a gente convida, ele sempre está disposto, né, a pregar para nós. Mais uma vez, Beto, que Deus te use grandemente aqui na Igreja da Vila Luz. Sinto mais uma vez abraçado e amado, e que possamos sair daqui, né, melhor do que adentramos, com aquilo que o Senhor colocou no seu coração para essa manhã de sábado. Fique à vontade. É sua essa daqui. Feliz sábado, igreja. É Yanga. Yanga. Deus te abençoe pela mensagem, viu? Deus seja louvado. Um feliz sábado para você, que está aí sentadinho. Um feliz sábado para você, que está em casa aí, nos acompanhando através da rede social. Que essa palavra te alcance e cause uma transformação na tua vida, tá? Hoje, como foi dito anteriormente, a gente está recebendo alguns visitantes aqui, né? E aqui passaram para mim que está conosco aqui a Franciele. Cadê você, Franciele? Franciele. É Kyoto. Tá certo? Tá? Kyoto. E a Manu. Cadê a Manu? E aí, Manu? É Emanuele. Domingo passado eu estava na igreja e eu sou o capelão lá do clube de aventureiros da Central. E eu estava falando sobre 1 Crônicas, capítulo 9. Sabe quem é? A história de quem? Alguém conhece? 1 Crônicas 4? Ninguém? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, Manu, fala da história de Jabes. Vem uma ordem cronológica, que fulano era filho de Cicrano, que é neto de Beltrano, e vem... De modo que quando o escritor chega no versículo 9 do capítulo 4 de 1 Crônicas, ele faz uma pausa e fala de Jabes. Alguém já ouviu? Alguém já leu? E o texto fala que
Jabes, a mãe de Jabes, deu esse nome para Jabes, porque o significado, Fátima, é de que com dores ela teve Jabes. Ó, capítulo 4, eu vou ler o texto porque é muito bonito. Diz assim, ó: havia um homem chamado Jabes, mais respeitado do que qualquer um dos seus irmãos. Já fala muito de Jabes, que Jabes não era filho único, que Jabes tinha irmãos, mas que dentro daquele lá ali, Manu, Jabes era o mais notado. Alguma coisa tinha diferente em Jabes, que entre os irmãos ele era o mais respeitado. A Bíblia não fala se ele é o irmão mais velho, se ele é o do meio, ou se ele é o mais novo. Mas diz que dentre os irmãos, ele é o mais respeitado. E continua dizendo assim, ó: sua mãe lhe deu o nome Jabes, porque disse: eu te dei à luz com muita dor. E também não fala qual é o motivo da dor na mãe de Jabes, mas fala que de algum modo, durante a gestação e chegando no dia do parto, com muita dor ela teve Jabes. Não sabe se é pela ausência do marido ou pela condição financeira da casa, mas de modo de que ela deu o nome para Jabes, que tinha o significado de dor. E eu estava falando para as crianças, Manu, que cada nome tem um significado muito especial. E que nenhum de nós passamos diante de Deus em branco. Passamos, por quê? Porque Deus nos observa o tempo todo, como está nos olhando agora. E Jabes fez uma oração para Deus, pedindo para que Deus fosse com ele, que aumentasse as fronteiras dele, e assim ele seria com Deus todos os dias. E eu tenho uma filha chamada Manuela, a Manu, e o significado do nome Manu é muito especial para mim, porque significa Deus está conosco. E o seu nome tem um significado muito bonito. Fica à vontade aí, tá? Tio não vai chamar você para vir aqui na frente, nem vai fazer apelo. E vamos lá, vou pedir para você fechar os seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Oremos. Querido eterno Deus, nós somos gratos demais, Pai, porque nós somos falhos, nós temos dificuldade, muitas vezes nós somos impacientes, não sabemos esperar, mas de uma maneira incrível o Senhor nos acolhe. De uma maneira muito especial, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, dos que estão aqui, dos que estão em casa, daqueles que fazem parte da nossa família, mas estão distantes. O Senhor está cuidando de tudo, porque o Senhor está no controle. Porque o Senhor é o nosso pastor. E por ser o nosso pastor, nós acreditamos que nada irá nos faltar. Mesmo olhando para dentro da nossa casa e para a nossa vida, muitas vezes vendo tudo bagunçado, tudo desorganizado, com medo no coração, muitas vezes tristes, nós confiamos que o Senhor está no controle. E é por isso que colocamos nesse momento a direção dessas próximas horas, Senhor, nas tuas mãos. Já gratos por tudo que aconteceu até aqui, porque nós sentimos a tua presença. E que o teu Santo Espírito, nesse momento, tire de dentro do nosso coração, tire de dentro da nossa mente, tudo aquilo que atrapalha um encontro contigo. Cuide da nossa igreja, para que os próximos momentos que sigam, possamos lhe prestar um culto de adoração. E isso nós fazemos pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém. O mês passado eu preguei lá, é que agora a gente está no começo do mês, né? Mas o mês passado eu preguei lá na Central, e a semana passada eu preguei lá no Menuso, no Santa Madalena. E eu falei de família. E aí eu fui buscar na memória o que eu preguei aqui a última vez. Eu perguntei para o Ronaldo lembrou vagamente. Cadê tua irmã? A irmã também lembrou de alguns pontos. Alguém se lembra do que eu falei a última vez que eu vim aqui? Falei sobre família. Aí, ó. E aí, essa semana, eu comecei a montar o sermão. Falei, vou levar um sermão que fala sobre família. Aí eu preparei o sermão que fala sobre família, mas é um sermão que já foi montado aqui. E não é mais novidade para ninguém. Lá no Éden, não foi isso? Falei sobre o Éden, sobre o primeiro casal, não foi? Lembro agora, eu falei sobre o primeiro casal. Falei sobre a importância do casal andar juntos.
Falei para os homens que vale muito mais a gente perder o Éden do que perder a nossa esposa. E falei para as mulheres também que é muito importante tomar cuidado e não dar ouvido a vozes bonitinhas, que não é a voz do seu marido e nem a voz de Deus, né? De modo que a gente falou sobre família e eu estudei sobre família agora. Aí a gente vai falar de novo. Ó o microfone. Faz um tempinho. Se falar seu microfone, escuta bem. E para o vídeo e para a rede social não fica bom não, fica? Assim tá bom? A primeira vez que eu vim aqui na igreja, a igreja não era assim. Tão bonita e aconchegante quanto é hoje. E foi logo que eu me batizei, em 2009. E aí eu vim, o chão não tinha esse piso, nem a estrutura da igreja era essa. E eu vejo que o tempo passou e a igreja se transformou. E algumas pessoas daquele tempo ainda estão aqui. Estão aqui firme e forte, perseverando no chamado do Senhor. E louvado seja Deus pela sua vida ao longo dessa década inteira, diante das dificuldades, mas estão aqui firmes, porque o Senhor tem o sustentado. E a minha vinda para a igreja não foi um ato direto, foi indireto. Eu vim para cá, eu vim para Sumaré em 2005. Aí deixei minha mãe e meu avô em Lara, Bahia, lá em Tapetinga, e vim morar com meu irmão. Meu irmão estava recém-separado, tinha terminado um casamento e era só nós dois. E ele falava: vai, Beto, queria tanto que manhã viesse para cá. E eu falei: ah, não, mas amanhã não vai deixar. A família nossa está toda lá, só sou eu e você aqui. Não tem esse perfil de pegar um ônibus, ou muito menos um avião para vir para cá. Ele falou: mas eu sinto que ela vai vir. E aí, 4 meses depois que eu estava aqui, manhã veio atrás de mim. Veio para cá e não veio só. Trouxe o vô também junto. Meu vô estava com 83 anos, com diagnóstico fechado de Alzheimer há 7 anos a gente cuidava. E aí depois que a gente estabilizou o Alzheimer, ela aprendeu a cuidar dele, e eu falei: agora dá para eu poder voar. Então eu vou amanhã. E aí eu lembro que o dia que eu saí, ela não se despediu de mim. Falou que não teria força para me dar um tchau. E ali com o coração apertado eu vim, chorava. Primeira semana, todo dia eu chorava com saudade de manhã. E aí depois de um tempo, manhã veio morar conosco. Aí a casa, que era bagunçada, a casa começou a tomar forma. A nossa casa ali na Frutuoso, bem do lado da igreja central, começou a ter cheiro de casa limpa. Tinha almoço, a casa começou a ter almoço. A casa era tão boa porque era só eu e ele. Então eu acordava a hora que eu queria. Mas desde pequeno ela me ensinou que quando acorda, você não pode deixar de arrumar a sua cama. Porque se você não consegue organizar a sua cama, você não vai conseguir organizar a sua vida. Isso eu trago até hoje comigo, embora tem dia que eu acordo agora e a cama não arruma, mas a vida está organizada. E aí a nossa casa aqui, que era casa de 2 rapazes, começou a ter cheiro, o chão começou a ter brilho e não tinha mais prato na pia. A pia estava sempre limpinha. E nisso ela cuidava de mim e de Marquinho, do Bahia, e cuidava também do meu avô, porque veio, mas precisava ainda de cuidado. E a gente acreditou que, diferente do interior da Bahia, com muita dificuldade de acesso à saúde, aqui a gente conseguiria dar uma qualidade para o dia de vida dele, e foi o que aconteceu desde que chegou aqui, sabe? Ela cuidava de nós, cuida de nós e cuidava do nosso avô também. E aí foi passando o tempo, e depois de 1 ano e pouquinho o avô faleceu. E eu lembro que em 91 eu perdi meu pai, perdi painho com 42, e manhã ficou viúva com 35 anos. E eu lembro que no caixão ali ela falou: nunca mais eu vou colocar um homem dentro de casa. Deus já me deu um único casamento e agora eu vou cuidar dos meus filhos. E desde aquele dia lá, 29 de outubro de 91, ela tem dedicado todos os dias para cuidar
da família. Cuidou do pai, cuidou da mãe, cuida das irmãs, cuida de mim, cuida da minha irmã lá no sul, cuida do meu irmão aqui já com 50 anos, mas trata igual um bebezinho. É a única pessoa que me chama de Chico, ela e Marcela. É uma pessoa muito especial. E em 91, depois da morte de Painho, quando Painho morreu, a nossa casa ficou muito silenciosa. Manhã ficou muito triste e tentou seguir a vida porque tinha 3 filhos para criar, não dava para parar. Mas entrou num processo de depressão, Ronaldo, muito forte. E graças a Deus eu tinha minha avó para cuidar. A mãe da minha mãe acolheu. E aí ela passou a cuidar da filha e cuidar também dos netos. E eu lembro que na casa da minha avó era sempre cheio, principalmente na Semana Santa. Na Semana Santa, todas as tias, primos, a casa ficava muito cheia. E a mesa que era grande, ficava pequenininha. E aí depois que minha avó faleceu, a casa ficou vazia. A mesa ficou grande. A mãe entristeceu. E de alguma maneira aquela família nunca mais ficou tão próxima e a casa nunca mais ficou tão cheia. Porque naquela família existia uma pessoa que tinha um poder de reunir todo mundo. E quando eu penso eu fico triste, mas graças a Deus foi por causa daquela senhorinha lá de lenço, que no pé do fogão perguntava quem está com fome. O cheiro da comida dela era tão bom, que projetou as filhas e os netos. E graças a Deus, mãe aprendeu isso, e é por isso que eu estou aqui hoje. Por conta da manhã. Quando o vô faleceu, ela entrou num processo de depressão de novo. E só eu e Marquinho aqui para cuidar dela. Marquinho tendo que trabalhar, eu tendo que trabalhar. O que a gente vai fazer? Aí eu falei, manhã, tem uma igreja aqui do lado de casa. Uma igreja grande. E eu vejo que as irmãs sempre passam com a santinha. E a santinha vai vindo de casa em casa. Vai lá, vamos lá. Toda quarta a igreja está aberta. Ela estava meio triste, ela falou, vamos. E aí, eu lembro que eu cheguei tarde aquele dia, de quarta, e ela já estava arrumada, esperando para ir para a igreja. Aí eu falei, eu vou tomar banho. Ela falou, não, eu vou chegar atrasada, eu já vou. Desceu ali a Frutuoso. E aí ela chegou na primeira igreja, que tinha perto de casa, entrou na igreja. E aí, a hora que ela voltou muito feliz, porque ela falou que entrou na igreja onde ela sentiu a presença de Deus e sentiu um conforto muito grande para a perca recente do pai. E eu falei, a senhora vai ficar muito mais feliz porque a santinha passa aqui também. Passa na casa da dona Rose, do seu Severino. E aí as irmãs lá da comunidade vai passar. Ela falou, não, Beto, não tem santa lá, é a igreja dos crentes. Do lado da igreja central de Sumaré, tem a igreja católica de Santana. Eu sou de uma família inteira católica que com o tempo foi se convertendo. E aí eu fiz um convite para ela ir na igreja de Santana. E ela errou a igreja. E entrou na igreja errada. A igreja de Santana, se você desce a Luiz Frutuoso, agora ela voltou a ser mão que desce e sobe de novo. Quem conhece a igreja central? A igreja sobe e desce agora. Teve um tempo atrás aí que ela só estava subindo. Só estava subindo. Agora voltou a subir e descer de novo. É um lugar tão bom. Só que quem conhece a igreja de Santana, a igreja católica lá do lado, conhece, desce. Aquela igreja ela tem uma característica muito especial. A frente da porta da igreja não fica para a rua. Fica para o fundo. Você só entra na igreja católica lá se você for pela parte de trás e entrar pela praça. E graças a Deus, mãe errou a porta aquele dia. E ela não entrou na igreja errada, entrou na igreja certa. E aí trouxe um recado para a gente que aquela igreja era uma igreja de família. Que ela percebeu que as pessoas ali estavam acompanhadas em grupos. E que ela não ia se sentir bem em voltar sozinha. Aí eu falei, mãe, mas eu não vou lá levantar a mão para o pastor falar se eu aceito Jesus ou não, porque eu não quero isso não. Ele falou, vamos. Então vamos fazer o seguinte. Em uma quarta vai tu e em outra quarta vai Marquinho. Eu falei, beleza. Como ele é o mais velho, a primeira quarta vai ele. E eu vou na última quarta. E aí, naquela primeira quarta, Marquinho não foi e eu tive que ir, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Ela falou, vai, e aí eu fui. E aquele dia estava o pastor Tiago pregando, uma semana de oração. E quando eu entrei lá, o irmão Cláudio Moro estava
fazendo um serviço de cântico ali, e ele falou uma frase aquele dia assim que para nós termos um encontro com Deus não precisa de uma semana de oração, não. Precisa apenas de um único encontro, de um único momento. E aquele dia eu tive um momento com Deus, meio com vergonha, de cabeça baixa, para não ter que levantar a mão e dizer que aceita. Eu não vou perguntar se você aceita Jesus, viu, Manu? E eu passei ileso aquele dia, entrei e saí, ninguém me viu. Eu pensei que ninguém tinha me visto, mas todo mundo me viu aquele dia na igreja. E aí eu gostei do culto de quarta-feira. Tinha pouca gente dentro da igreja e era um culto de oração. Pessoal fazendo pedido e agradecimento. E até aquele tempo eu nunca tinha experimentado um culto de oração. De você poder ir lá e fazer um pedido. E todo mundo orar pelo seu pedido. Olha só, não sou só eu pedindo para Deus. Além de eu estar pedindo para Deus, tinha um monte de senhorinha ali. E eu boto uma fé nessas senhorinhas que oram. Tudo pedindo oração. E aí eu orei, pedi oração, fui embora. E aí manhã começou a ir aos sábados na igreja. E ela falou, olha, eu também não vou só. Um dos dois vai ter que não trabalhar no sábado de manhã para ir na igreja comigo. E aí eu falei, agora vai Marquinhos, porque na quarta fui eu, no sábado vai ele. E aí de novo, Marquinhos não foi e eu fui. E daquele dia para cá, então, eu nunca mais deixei de entrar na igreja. E foi por causa do apelo de uma mãe que eu estou aqui hoje falando com vocês. Feliz Dia das Mães, eu vou falar com a senhora daqui a pouco. Mas eu queria desejar um feliz Dia das Mães para você que é mãe que está aqui. Para você que é mãe que está em casa também. Que você sinta-se aí no lugarzinho onde você está, abraçada por Deus. Eu não sei como está seu coração hoje. Amanhã a gente comemora um dia muito especial. Eu acredito que depois do Natal é a data mais impactante, é o Dia das Mães. Mas o Dia das Mães se comemora todos os dias. Todo dia é a oportunidade que o filho tem de dizer eu te amo, de dar um abraço, de dizer muito obrigado e de falar o quanto que a figura materna é especial. Então você, mãe que está aqui, sinta-se abraçada por Deus, se o seu filho não está aqui, se sua filha não está aqui, se a sua filha ou seu filho não está em casa, que o Espírito Santo tome posse aí dentro do seu coração e possa aquecê-lo de forma que você se sinta confortada, ou pela ausência do filho, ou pela falta de comunicação estabelecida dentro do lar. De alguma maneira, Deus está cuidando da sua casa também. De alguma maneira, Deus está cuidando do seu Éden também. Quando a gente fala de mãe, a gente vai buscar algumas na Bíblia, né? E tem algumas que marcam mais. Eu gosto muito de falar de Jesus e eu nunca fiz um sermão para o Dia das Mães. Mas eu sei que tem algumas especiais. A que vai me chamar mais atenção é Ana. Ana, antes de ser mãe, Ana era uma mulher de oração. Antes do profeta Samuel nascer, Ana orava por ele. Então, você filho que está me vendo aí, você filho que está aqui hoje, você é fruto de oração. Porque em algum momento da vida sua mãe orou por você. Olha que especial. Tem mais alguma mãe que chama atenção? Quem? Joquebede. Não preparou um cesto para abandonar Moisés. Não. Foi um plano de salvação. Não é? Aquilo é proteção, Tina. Eu vou proteger meu filho. E olha que interessante. Quem é a mãe aqui que gostaria de dar o filho para alguém? Eu tenho o B e a Manu. Eu costumo dizer que nós somos a parte visível de Jesus para alguém. Todo dia eu saio de casa com esse propósito. Mas cadê os filhos? Olha aqui para mim. Se você quer ver, Deus não é o pai. Olha para a tua mãe. Olha para a tua mãe. É quem mais vai estar próximo daquilo que representa Deus, né? É a figura materna dentro de casa. E é por elas que está todo mundo aqui, né? E a gente sabe muito a respeito da importância. Tem mais outra mãe? Joquebede, Ana. Tem mais alguma outra? Maria. Não abandonou. Enquanto alguns discípulos saíram de perto, Maria não saiu. Todo momento Maria esteve próximo do seu filho.
teve que entender que aquele processo de separação, de entregar o seu filho para a morte, era necessário. Imagina o coração dessa mãe. Imagina saber que vai perder seu filho a favor de muitos que estavam ali chicoteando, cuspindo, mandando crucificar e permanecer firme, porque ela sabia que a presença dela fazia toda a diferença na vida de Jesus. Mesmo o Senhor já tendo orado lá em cima no jardim, Maria estava ali perto do filho, Fátima. Tem mais alguma? Quem? Eva não é apenas a primeira mulher. Eva foi a primeira mãe. Eva foi a primeira esposa. Eva foi a primeira mulher a experimentar o luto pela perca de um filho. Até então nunca tinha acontecido um óbito na terra. Ninguém tinha vivido a experiência de perder um filho. Um filho, quando perde a mãe, ele vira órfão. E a mãe, quando perde um filho, ela fica despedaçada. Ninguém sabia como consolar Eva. Porque até então, ninguém tinha passado pela experiência de perder um filho. Perdeu um só não. Perdeu os dois. Perdeu os dois. Gênesis 3, abre a Bíblia aí. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. O versículo vai ser o 20. Deixa eu achar aqui. Acharam aí? Gênesis 3, capítulo 20. É isso mesmo. O que está escrito aí? Dá para projetar? Gênesis 3, capítulo 20. E eu vou pedir para uma mãe aí especial, você que é mãe, abrir a tua Bíblia aí. Vai ser uma única mãe só. Só vou precisar de uma. Isaías, capítulo 66, versículo... É uma mãe só que vai abrir, tá? Isaías, capítulo 66, versículo 13. Viu, mãe? E as demais Bíblias vai estar aberta em Gênesis 3, no versículo 20. O que está escrito aí? E deu o homem o nome de Eva a quem? A sua mulher. Por quê? É a primeira mãe. Eva viveu a experiência de ser a primeira mãe. Quem achou Isaías aí? Pode ler, mãe? Isaías 66, o versículo é o 13. Quem é que está falando? Obrigado. Quem é que está falando isso daí? É o próprio Deus. E você vai perceber que Deus não compara o amor dele a um amor de um oficial, de um guerreiro, de um rei, ou de alguém que tenha um renome na comunidade. Deus vai comparar o amor dele ao amor de mãe. Olha o poder que tem. Olha o poder que tem nisso. Eu vou ler para não perder nenhum detalhe. De todas as formas que Deus poderia escolher para explicar o seu amor, Ele escolheu o amor de uma mãe. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Mas ainda que esta esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Se você quer entender como eu amo,
olhe para a sua mãe. Porque mãe ama quando o filho acerta, mas mãe ama ainda mais quando o filho erra. Ama quando o filho está perto. E continua amando quando ele vai embora. Ama quando recebe abraço. Ama quando recebe o silêncio. Maria amava Jesus, mas teve que entender que era necessário para que eu e você tivessem a oportunidade de viver a eternidade, entregar seu próprio filho. Né? Eu sei que aqui tem algumas mães que estão passando por dificuldade também, desculpa. Eu sei que vai ter mãe, e graças a Deus eu ainda tenho a minha, e estou tendo a oportunidade todo dia de experimentar esse amor de pertinho. E louvado seja Deus pela vida da senhora manhã. Louvado seja Deus pela vida da Mari, que eu vejo várias noites, desde que o B nasceu. O B está com 1 e 7 meses. Não existe uma noite inteira de sono para ela. O B acorda, o B tem um manejo mais difícil do que o da Manu, porque embora sejam irmãos, mas é diferente. E eu estou vendo que todo aquele amor que a Mari nutriu pela Manu, ela também nutre pelo Bernardo de uma forma diferente. E isso me encanta saber que uma única figura feminina, na condição de mãe, consegue se moldar todo dia para demonstrar o seu amor e formar um ser humano bom. Lá em casa, eu não tenho só uma esposa, eu tenho uma provedora de história, que tem sido usada por Deus todos os dias para formar 2 seres humanos bons. Não é fácil ser mãe. Não é fácil ter que se abnegar todo dia a favor de um amor que é incondicional. Que é incondicional. E olha mais. A mãe trabalha quando está cansada, ora quando está preocupada, sorri quando está quebrada por dentro. Ela se priva para dar. Ela se silencia para poder ensinar, ela suporta para proteger, e muitas vezes a gente nem vê, né? Olha o que a Ellen White fala. A obra da mãe é a mais elevada que foi confiada a seres humanos. Está lá no Lar Adventista, e ela ainda continua dizendo assim, ó, o caráter da criança é moldado mais pela influência da mãe do que pelo amor de qualquer outra influência terrestre. Está em conselho aos pais, professores e estudantes. Se isso é verdade, então muitos homens e mulheres de fé começaram no colo de uma mãe a ser quem são hoje. Antes do pastor ser pastor, ele é filho. E na maioria das vezes, eu e você, filho, os maiores apelos que a gente escuta não está aqui no púlpito. Está no pé do fogão. Está lá na pia, está dentro do quarto quietinho orando por nós, por você, marido, também. Na maioria das vezes, os maiores apelos que a gente escuta é o silêncio delas, em ter que aceitar os nossos erros. E diante de tudo isso, não deixa de nos amar. Porque se existe um amor igual ao de Deus, está na figura materna. E eu me perdi. Talvez a sua mãe nunca tenha tido o estudo, talvez nunca tenha experimentado o luxo, talvez nunca tenha sido reconhecida, mas ela tem os joelhos dobrados. E isso sustenta quem somos nós. Talvez ela não soubesse explicar a teologia da forma como muitos pastores conseguem. Mas ela sabe que quando dobra os seus joelhos e busca a intercessão de Deus, Ele cuida de nós a favor delas. Talvez a mãe que eu estou falando esteja aqui hoje. Talvez esteja descansando em algum lugar. Mas o legado dela continua respirando por toda a vida. Não é assim que a Dona Maria fez?
E não é por isso que vocês estão aqui hoje? Não é por isso que essa igreja ainda se sustenta? Porque uma família lá atrás, liderada por uma mulher, eu converso com a Andete, não foi uma nem duas filhas, a dificuldade que é para cuidar da Manu e do B. Agora imagina a Dona Maria para cuidar desse tanto de mulher. Quantos de nós aqui, né, não tem, na nossa essência, dar trabalho para as nossas mães? Quantos aqui já responderam atravessado por uma mãe quando tenta nos orientar? Quantos não estão aqui hoje porque não escutou o conselho dela? Quantos estão distantes hoje porque não teve a sensibilidade de abraçar naquela hora, né? Valeu. Quantos aqui não já fizeram sua mãe chorar? Porque o amor de mãe não é contrato, é aliança. E a recompensa vem de Deus. Um dia, no céu, mães, vocês que oram pelos seus filhos, verão portas se abrindo. Essa semana, ontem, eu fui tirar os pontos de uma mãezinha que chegou lá no posto, Dete. 10 dias aí eu estava tirando os pontos dela, e aí o último, ela, ai, doeu. E aí eu pedi desculpa para ela, e ela falou, não, essa dor nem se compara com a primeira. Aí eu falei, por quê? Qual foi a primeira dor? Aí ela falou, eu tenho 3 filhos, mas só 2 comigo, porque o primeiro morreu. E encheu o olho de água, tadinha. E eu falei para ela, eu vou falar uma coisa para você que você talvez nunca tenha escutado. Jesus está voltando. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo. E o que Deus fez? Deu em dobro tudo o que Jó tinha. E eu me perguntava, o porquê que foi só 10 filhos? Por que Deus não deu 20 para Jó? Por que aquela mãe sofreu tanto, não uma perca, mas 10? E aí Deus, ele vai honrar Jó e vai dar para Jó os 10 filhos. E não foram 20, porque nenhum filho substitui o outro. E eu disse, olha mãezinha, quando Jesus voltar, assim como para Jó existe uma promessa, existe para você também. A primeira coisa que você vai receber no céu é o filho que a gestação não completou. Porque os 10 filhos de Jó não se perderam. Deus está cuidando e vai devolver para ele. Quando assim Jesus voltar e nós nos encontrarmos. Talvez o seu filho não esteja enterrado, só esteja distante. Mas Deus está providenciando o cuidado necessário para ele. Eu sei que no teu coração, mãe, o desejo é que estivesse lá dentro de casa, dentro do quarto, lá na sala assistindo. Mas todas as coisas colaboram para aquele que ama e para aquele que tem fé no nosso Cristo Jesus. E Deus está cuidando de você também hoje, viu? Deus já providenciou pessoas, maneiras e condição para você permanecer firme. Eva, quando perdeu o seu filho, ela poderia ter se prostrado em uma depressão profunda e não ter continuado. Mas Eva, de mãos dadas com Adão, ela deixou a segurança do Éden. Ela experimentou viver o luto da perca do filho. Mas ela acreditou na promessa do Senhor, que ele voltaria. E por isso é que através da desobediência, quantas vezes Eva não deve ter pensado? Por causa da minha desobediência, perdi meu filho. Quantas vezes Eva não pensou, por causa da minha desobediência, o meu lar foi destruído? Teve que se permanecer forte para acompanhar o marido, porque depois daquele dia não houve mais separação entre Eva e Adão. Passaram a andar juntos. E é por causa da força daquela mãe que perdeu um filho, de ter perseverado, que veio Sete.
A Bíblia fala que depois de muito tempo, Adão tomou a sua esposa e eles tiveram mais um filho. E é através de Sete que começa Manu, aquela historiazinha de uma ordem cronológica de que aquele foi pai desse, filho do outro. E é através de Sete que nós vamos chegar em Ruth, que nós vamos chegar em Davi, que nós vamos chegar em Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai nos dar de novo a oportunidade de nos reencontrarmos com Deus. É através daquela mulher que teve que ser forte para permanecer firme junto do seu marido e cuidar da sua família, que nós estamos aqui hoje. E eu queria, nesse dia que precede o Dia das Mães, te desejar que as bênçãos do céu caiam sobre a sua casa. Que a atmosfera do céu reine no seu lar e que a sua casa também tenha uma atmosfera parecida com a do céu. Que você seja aquela mulher dita por Salomão lá em Eclesiastes, sábia, que edifica o lar. E você ser sábia não significa que você vai deter o erro dos seus filhos. Porque nós crescemos, criamos autonomia e tomamos as nossas próprias decisões, embora muitas vezes as nossas decisões como filho ferem o coração de nossa mãe. Mas Deus já tem preparado o conforto e a vitória para você, mãe. Que mesmo abalada e muitas vezes totalmente destruída por Deus, não deixa de dobrar os seus joelhos e orar pelos seus filhos. Que você, mãe, você, mulher, você, filha que tem uma mãe, não se esqueça que o sucesso do 5º mandamento começa quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe. Isso não é pacto, isso não é mágica, isso se trata de obediência. E quando obedecemos o nosso pai e a nossa mãe, é para você, filho, é para você, filha. O sucesso na vida profissional, na vida financeira, na vida social, começa com o relacionamento que você tem com a sua mãe. Manu, quando chegar o dia de escolher o seu marido, escolha um homem que trate bem a mãe. Você falou para mim, Dete, que quando escolheu o coroa aí, você escolheu alguém que gosta. Beto, eu procurei por alguém que gostasse também de animais, mas gostasse de gente idosa. Porque eu tenho uma mãe idosa. E Deus preparou alguém que não cuida só de você, né? E é esse tipo de ser humano que Deus espera que sejamos. Obedientes. E para começar a obedecer à vontade de Deus, eu me exercito obedecendo a minha mãe e o meu pai. Para me tornar um cidadão de bem, primeiro eu preciso ser um filho de bem. Um filho obediente. Que muitas vezes não quer arrumar a cama, mas que arruma porque sabe que aquela orientação vale para a vida inteira. Manhã me disse isso, eu era jovenzinho ainda. Estudava de manhã, pequenininho, e meu pai ainda vivia. Se você não organiza a sua cama, você não vai organizar a sua vida. Não é nenhuma mensagem de pacto, nenhuma mensagem poderosa. Não aparentemente, mas quando sai dos lábios e do coração de uma mãe, ganha uma proporção muito grande. E por conta dessa frasezinha curtinha, eu sempre me apeguei a ela para me tornar um homem bom. Hoje, um homem parecido com Jesus Cristo. E sou o pai que sou, paterno da maneira que paterno com a Manu e com o Bernardo, porque aprendi dentro da minha casa com minha mãe. Perdi pai com 10 anos de idade. E aí manhã teve que cuidar de mim com 10, da Marcela com 9 e Marquinho com 16. E com muita dificuldade conseguiu formar 3 seres humanos bons. Verdade que durante o percurso da vida nós fizemos as nossas escolhas. Mas não sai do coração e nem da mente todos os bons conselhos que a minha veinha me dava. E até hoje, quando passo pela casa dela, eu não sou tratado como Betão. É como meu menininho. E às vezes tem gente que olha e fala, mas um cara desse tamanho, mas para mim ele não cresceu, continua sendo
o meu menininho. A Manu fica encantada quando ela chega na casa da avó e vê a maneira como a minha mãe me trata, a maneira como maninha trata Marquinho. E é isso que nos torna forte. É o abraço de mãe, é um Deus te abençoe, é saber que elas oram por nós. Tem uma parte de um texto que eu preparei para a Manu falar para a mãe dela e que eu vou usar com vocês. O seu passado, mãe, não define o futuro dos seus filhos. Mesmo fora do Éden ideal, Deus ainda pode reescrever a história de salvação através de você. Eva perdeu um filho, mas permaneceu fiel ao propósito. E graças à continuidade da sua maternidade, hoje existe a humanidade. Hoje existe esperança. E acima de tudo, através de Jesus Cristo, existe a redenção. A primeira mãe chorou fora do Éden, mas continuou acreditando na promessa de Deus. E talvez hoje, Deus esteja dizendo às mães que estão aqui na igreja, continue fortes, porque ainda não acabou. Jesus está voltando. E que a força que você precisa, mãezinha, que venha direto do trono de Deus para você continuar resistindo aos ataques do inimigo, perseverando, porque Deus é contigo. E é Deus que está protegendo o seu lar. Mesmo tudo parecendo bagunçado e fora do teu controle, não foge do controle de Deus. Que Deus continue abençoando você, mãe, e a você, filhos, também. Para que continue honrando o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias aqui na terra sejam prolongados. Vamos orar? Querido eterno Deus, gratos somos porque entendemos muito bem o amor que tem por nós. Porque cada um de nós aqui experimentamos o amor manifestado através das nossas mães. Que cada mãe aqui representada, Senhor, cada mãe aí sentadinha nesse momento, nos assistindo, receba o abraço do Espírito de Deus. Que o Espírito Santo de Deus entre dentro da casa dessas mães e reorganize, Senhor, a forma natural da família. Que os filhos arredios que estão afastados possam, nesse momento, receber o toque transformador do Espírito Santo aonde eles estiverem. E nós sabemos que Deus é um Deus de amor. E nós sabemos que respeita as nossas decisões. E muitas vezes, Senhor, as nossas decisões não agradam os nossos pais. Mas ainda assim, eles não deixam de nos amar. Hoje, na figura materna, quero colocar na tua presença, Senhor, cada mãe que aqui está, cada mãe que está ouvindo essa mensagem nesse momento, que seja fortalecida pelo seu poder. Que tenha o seu emocional, que tenha a sua vida espiritual transformada, Senhor, e restituída pela obra de Deus. Senhor, proteja os lares, proteja os filhos também. Mas hoje, Senhor, acima de tudo, proteja essa mãe, Pai, que não tem cansado de clamar aos céus, que não tem cansado, Senhor, de desaguar ajoelhada, te pedindo, Senhor, para o Senhor trazer ele de volta. Pai, que seja feita primeiramente a tua vontade, mas transforme os nossos lares, Pai. Dê à nossa casa, através das nossas mães, das mães que estão aqui, Senhor, aquele cheirinho e aquela atmosfera do céu. Que possamos começar a nossa jornada, aguardando a volta de Jesus para irmos ao céu, dentro dos nossos lares. Entendendo que existe o Pai, mas acima de tudo, existe uma mãe que simboliza a tua presença com nós diariamente. Abençoe as mães, abençoe os filhos e os pais também. Nos abençoe como igreja, Senhor, e que a nossa mensagem seja poderosa, mostrando para o mundo que existe um Deus que está no controle de tudo. E é isso, Senhor, que nós fazemos, rogando em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou convidar o meu amigo, ele vai trazer mais uma mensagem, e ao final a gente se despede com uma última oração, tá bom?
Eu acho que não saindo da mensagem, né, alusiva aos Dias das Mães, essa história, essa música tem a ver com uma história de vida, também relacionada a uma mãe. Penso que todas as mães que estão aqui vão se rever nessa mensagem, que seja uma bênção mesmo, né, para entender que Deus deu a cada uma de vocês uma missão eterna, né, que se compara ao amor dele também. Levantou tão cedo em busca do pão. Antes de sair, não se esqueceu da oração. E chegava em casa com algo na mão, e trazia e repartia com um amigo do meu irmão. Levantou tão cedo em busca do pão. Antes de sair, não se esqueceu da oração. E chegava em casa com algo na mão, e trazia e repartia com um amigo do meu irmão. Eu me lembro, mãe, naquela noite que você chorou e também orou, pedindo a Deus o melhor para seus filhos, mon ami, oh Nganazambi. Eu me lembro, mãe, naquela noite que você chorou e também orou, pedindo a Deus o melhor para seus filhos, mon ami, oh Nganazambi. Põe a quizaca no pilão. Hoje será a nossa refeição, com fungido e rolão. Os monames comerão. Kátia, põe a quizaca no pilão. Hoje será a nossa refeição, com fungido e rolão. Os monames comerão. E assim Zâmbia sustentava. Malembe, malembe, e a noite passava. E assim Zâmbia sustentava. Malembe, malembe, e a noite passava. Eu me lembro, mãe, naquela noite que você chorou e também orou, pedindo a Deus o melhor para seus filhos, mon ami, oh Nganazambi. Eu me lembro, mãe, naquela noite que você chorou e também orou, pedindo a Deus o melhor para seus filhos, mon ami, oh Nganazambi. Já era mãe, se tornou pai, Zâmbia sustentou. Kiago, kiago, kiangani, e assim abençoou o seu lar com suor que com tanto trabalhou. Já era mãe, se tornou pai, Zâmbia abençoou. Kiago, kiago, kiangani, e assim edificou o seu lar com suor que com tanto trabalhou. Eu me lembro, mãe, naquela noite que você chorou e também orou, pedindo a Deus o melhor para seus filhos, mon ami,
Ngaranzambi. Eu me lembro mais naquela noite que você chorou e também orou, pedindo a Deus o melhor para seus filhos. Monami, oh Ngaranzambi, levantou tão cedo em busca do pão. Antes de sair, não se esqueceu da oração. E chegava em casa com algo na mão e trazia e repartia com um amigo do meu irmão. Não só cria filhos. Eu tenho a minha mãe, tenho a mãe dos meus filhos lá dentro de casa e descobri que, passado o tempo, ela não é só a genitora, ela sustenta o destino deles. E você sustenta o destino da tua casa. Fecha seus olhos, vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelas mães que o Senhor nos deu, Senhor. Perdoa-nos quando não reconhecemos o seu valor, Deus. Fortalece as mães que choram, Pai, pela ausência do filho. Consolam, Senhor, e prepara-nos para o grande dia do reencontro com o seu filho. E isso nós fazemos seguros de que estamos sob o seu controle. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim.